Na Bíblia nós temos alguns textos pré-selecionados, no meio de tantos, que mostram os falsos pastores, os falsos condutores, que tentam conduzir o rebanho do Senhor, porém desfocado do pastor Jesus Cristo, porém não ouvindo a voz do seu pastor supremo, agindo por conveniências, por ganâncias, agindo por carnalidades e não tendo uma vida com Deus. Quando o líder não tem uma vida com Deus, o que vai oferecer para o rebanho? O que ele tem a oferecer para o rebanho? Então, para os irmãos terem apenas uma pré-ideia, não é? Esses pastores falsos, eles são insaciáveis e amantes do prazer. Isso aí, insaciáveis e amantes do prazer. Isso mesmo. Então, não vou pregar, mas vou dar uma alinhavada rápida. Isaías 56, 10 e 11 fala sobre isso. Diz que são gulosos, gananciosos, né? Que são pastores que nada compreendem com relação à vontade de Deus, o que Deus quer. Pastores falsos. Estes pastores falsos, além de serem insaciáveis e amantes do prazer, eles espalham o rebanho, dispersam o rebanho, aqueles que possam servir a Deus. Ao invés de atraí-los para Cristo, eles afastam os maus exemplos, falta de amor, de palavra, porque não tem para ele, logo não tem para o rebanho. Então dispersam o rebanho. Jeremias 23, 2. E contribuem de forma insistente para desviar as ovelhas do caminho do pastor supremo, que é Jesus. É um líder falso. Como a Bíblia diz que nos últimos dias se multiplicariam os falsos pastores, os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos ensinadores, e que iria atrair, enganar e conduzir, desviar, se possível, até os escolhidos, que eles iriam atrás da conversa dos ensinos deles. Então, dispersar o rebanho é tirar a ovelha, o rebanho, do caminho do pastor supremo, nosso pastor mor, que é Jesus Cristo. Então, infelizmente, irmãos, eu quero dizer isto, há uma tendência crescente de termos cada vez mais falsos no meio do povo de Deus, infiltrado no meio do povo de Deus, que vêm por interesses escusos e não para adorar e servir a Jesus. Infelizmente, eu quero que os irmãos saibam disso como advertência, inclusive, não é? Dispersam o rebanho, conforme Jeremias 23, 2, desviam as ovelhas, conforme Jeremias 56, devoram o rebanho em vez de alimentá-lo. O que é devorar? Não pega só a lã, pega a carne da ovelha, né? Consome tudo. Quer dizer, são falsos, são os enviados do lado de baixo. Bem, são mercenários e abandonam as ovelhas quando o lobo vem. Quando vem o lobo, corre e deixa as ovelhas. Estes são os falsos pastores, irmãos. Assim, rapidamente, não vale a pena dar ibope para as coisas ruins que eles fazem, mas eles estão aí e vai ter cada vez mais. Vai ter, é profético, cada vez mais falsos pastores. Não é? E tem um discurso sempre muito bom, muito ilusório, né? Mas não vive a palavra, não pratica a palavra, não vivencia e não segue o mestre, o Supremo Pastor Jesus Cristo. Mas são enganadores, por isso eles se filtram e conseguem entrar e viver ali. Mas como identificar um pastor de Jesus, um pastor bíblico, um pastor convertido a Jesus, um pastor que prega a verdade, que vive a verdade, que trabalha por amor a Cristo? Então nós vamos pegar o exemplo perfeito, o nosso exemplo, o meu exemplo, o seu, o nosso, Jesus Cristo. Esse é o foco da nossa pregação, não do outro lado, mas do lado de cá. Os irmãos estão prontos? Hoje nós tivemos alguns problemas técnicos, né? Ali no notebook, mas igual nós não temos problema técnico para a palavra está aqui. A palavra está aí, diga amém. Amém. Então vamos lá, irmãos. Então abra a sua Bíblia, quero ouvir aquele barulhinho santo da folha, a folha bíblica se movimentando, não é? O nosso pastor supremo, Jesus Cristo, ele é o nosso provedor. Hoje, falar essa palavra provedor, a gente já associa à internet, né? Toda internet tem que ter os provedores que gera, né?
o sinal e o espaço para se navegar no mundo da informática. Mas o que Jesus gera para nós? O que Jesus está gerando para nós? No dia de hoje, entre os batistas no Brasil e no mundo, entre os batistas, eu não sei com certeza se no meio evangélico, parece que tem datas diferentes, mas entre os batistas é um dia oficial, sim, o segundo domingo de junho, como um dia a ser considerado como o dia do pastor, para que as igrejas, de forma amorosa, né, percebam, né, o desempenho, o trabalho, o servo de Deus ali, e ele seja, vamos dizer assim, valorizado como ser humano, mas como servo do Supremo Pastor. Os irmãos concordam? Digam amém. Então, no Salmo 23, 1 e 2, o salmista Davi, ele começa colocando claramente como ele enxergava. E olha que Davi, irmãos, cuidava literalmente das ovelhas. Cuidava mesmo das ovelhas. O trabalho de Davi, antes de ser chamado, não é? Antes de ser apresentado a Samuel, não é? Ao profeta Samuel, porque ele foi escondido, como que deixado no campo cuidando das ovelhas, esquecido. E o profeta Samuel disse que o senhor não tem outro filho? Aí eles mandaram chamar o Davi cuidar das ovelhas. E era esse que Deus colocou para ser depois o pastor, para ser o rei, para ser o líder de Israel. O pastor que depois seria o homem que foi e é, biblicamente falando, segundo o coração de Deus, que governou segundo o coração de Deus, Davi. Então esse pastor, humanamente falando, escreveu esse salmo, esse pastor Davi. Diz assim, no 1 e 2: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ora, Davi escreveu esse salmo, que é muito conhecido, inclusive alguns botam até adesivos nos carros, né? Quem é que já viu algumas pessoas, alguns irmãos, o evangelho, com adesivos no carro? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Levante a mão. Isso. Nada me faltará. Só que quando é posto esse adesivo nos carros, eles estão dizendo o seguinte: não me faltará nada, eu vou ter sempre tudo à minha disposição. Não me faltará nada, eu terei sempre tudo à minha disposição. Passando aquela visão de que porque Jesus é meu pastor, então sempre vou ter tudo para me consumir, tudo que eu queira consumir. Vamos falar misericórdia, igreja? É uma interpretação fora do contexto. Quando se escreve e pensa nisso, é uma interpretação fora, é um texto fora do contexto. Davi sabia que enquanto cuidava das ovelhas, ele tinha que enfrentar os lobos. Davi sabia que enquanto alimentava as ovelhas com pastos verdejantes, enquanto conduzia o rebanho para águas frescas, para refrescar, não é? O calor da região desértica para o seu rebanho, cuidava, ele sobretudo protegia dos lobos, porque os lobos, eles são programados para atacar o rebanho. O rebanho está sendo conduzido e pastoreado por Davi, mas ele sabia que o principal perigo eram os lobos que rondavam, que ele comia as ovelhas. Comer, estraçalhar as ovelhas, matar as ovelhas. Então Davi tinha que ficar antenado. Enquanto cuidava das ovelhas, principalmente cuidava que os lobos não adentrassem e comessem aquelas ovelhas. Então, quando Davi escreveu isto, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não me faltará coragem, vigilância frente ao perigo, frente ao ataque dos lobos. Não me faltará atenção e cuidado especial ao meu rebanho, que devo cuidar de cada um que compõe o meu rebanho. Não me faltará água na hora que eu estou no deserto e com muita sede. O Senhor me proverá água. Não me faltará alimento, que é energia vital, energia da vida para mim e para o meu rebanho. Mas isso iria acontecer. Mas ele acreditava que o pastor Jesus Cristo
iria conduzir para encontrar soluções frente aos problemas da vida, frente às circunstâncias que a maioria não quer, mas tem que passar pelo vale da sombra da morte. Enquanto passa, saber que o Senhor está com ele, confiar no Senhor e vencer a morte. Então, quando Davi escreveu nada me faltará, quer dizer o seguinte: face às dificuldades, face às circunstâncias adversas, face os problemas, aos ataques do lobo, o Senhor me conduzirá, me protegerá em triunfo. Amém, igreja? Amém. Era isso que ele quis dizer. Não quer dizer que cairia do céu, a água cairia do céu, o pão, e que nenhum lobo atacaria. Não me faltará força, sabedoria, energia, alimento, proteção, segurança. Não me faltará frente ao perigo que me assaltava todos os dias. Quando nós temos Jesus como pastor, irmãos, nós temos coragem e enfrentamos os problemas cada dia. Enfrentamos com cabeça erguida, porque o Senhor, Ele nos conduz, nos protege, nos dá coragem, nos alimenta e diz: vai, meu filho, eu estou contigo. Essa coragem, essa fé faz a gente vencer os problemas de cada dia. E isto é ter Jesus como pastor. Por isso nada faltará, nada nos faltará. É assim que deve ser entendido. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Guiar por verdes pastos é uma linguagem metafórica, não é uma linguagem figurada, que quer dizer o seguinte: Ele me alimentará. O pasto a que o texto se refere é realmente um capim, aquele capim que floresce verdinho, né, que a ovelhinha, literalmente, a ovelha precisa se alimentar, precisa, não é? Ruminar, comer, mastigar, morder, ruminar, e se alimentar e tirar os nutrientes daquele capim, para ter força, não é? E conseguir caminhar pelo deserto. Quando ele diz que ele vai preparar os pastos, deitar-me faz em verdes pastos, quer dizer o seguinte: ele vai nos alimentar, ele é o próprio alimento que nos conduz fortalecidos, robustecidos, corajosos para enfrentar os problemas, porque enfrentamos os problemas porque o nosso pastor nos alimenta. Tem um irmão que roda a igreja, volta, vai e volta. Eu volto, pastor, porque aqui tem palavra. Ele diz: aqui tem palavra, pastor. Aí ele vai e volta, porque aqui tem palavra. Amém, irmãos? Amém. Essa é a marca. Aqui tem palavra. Então você quer ser pastoreado, aqui tem palavra, a palavra do Senhor, que alimenta você para crescer na fé. Oba, emoções, shows e gritos, tem outros grupos por aí. Agora, na casa do Senhor, tem pastoreio, tem alimento, que é a palavra do Senhor. Você quer ouvir e crer nisso? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, minhas ovelhinhas, esse pastor, Jesus Cristo, é provedor. Ele provê cuidados, atenção, ensino, alimentação, segurança. Ele cuida de nós todo dia, enquanto até você está dormindo. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você para que até nos pesadelos você saiba utilizar o poder dele para vencer nos pesadelos. Porque você venceu nos pesadelos e nos sonhos, nas tempestades dos sonhos, você vai vencer no dia a dia. Você crê? Diga amém. Amém. Então ele cuida de você. Por isso que a palavra do Senhor: em paz eu me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, meu pastor, só tu me fazes repousar em segurança. Deito e descanso. Pode chover a noite toda, como está chovendo agora, né? Tem goteira na casa. Você acorda que não foi para lá, que não foi para cá, que tanta água, e você está descansando no Senhor. Diga amém, igreja. É assim. Porque o pastor está cuidando de você. Tem algumas goteiras de pipocar no caso de alguns irmãos, não é? E é na chuva.
onde está o problema. Por isso que dá graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Você cuidar. Cuidado, porque na próxima chuva não tem o tempo de novo. Cuida do teu telhado, irmão. Vigia. Então vamos lá. Vamos para o próximo texto. Além dele ser o nosso provedor, glória a Deus, nos alimenta e nos dá sustância, ele é eterno. Ele tem, o pastor tem a vara e tem o cajado. Os irmãos sabem para que a vara e para que o cajado? Vou explicar. A vara é para afugentar os lobos. Digo amém, irmãos? Amém. O pastor tem que saber usar tão bem quanto o cajado a vara. E o lobo ou a ovelha falsa, que pensa que é ovelha, mas que é lobo e que se levanta no meio do rebanho. O pastor tem que usar o quê? A vara. A vara. É a vara, para afugentar o lobo mau. Tem momentos que o pastor tem que saber usar a vara. Porque se ele não souber usar a vara, aquele bode ou aquele lobo vestido de ovelha vai causar um dano enorme entre o rebanho, um estrago e prejuízo enorme de ovelhas. Por isso que você, ovelhinha, tem que ficar antenado, observando. Ouça a voz do seu pastor. Cuidado, ovelhinha, porque pensa que não, o lobo do lado te pega, passa a perna em você. Pastor terno é aquele que, embora saiba usar bem a vara nos lobos ou nos bodes, que não são ovelhas, é aquele que sabe usar bem o cajado com as suas ovelhas. O que é o cajado? O cajado serve para, vem cá, minha ovelhinha, né? Passar um carinho, um cuidado, um olho no olho, remover os carrapichos. Olha, você está se envolvendo com carrapichos. Você se cuida, vai aumentar o número de carrapichos, você vai se afastar atrás desses outros interesses que está correndo atrás. Vigia, irmão, olha. O ovelhinha acha que sabe, né? Aí quando você vê, cai no precipício e fica lá embaixo com a perna quebrada. Quando ela dá chama para o pastor vai lá atrás da ovelhinha e pega a ovelhinha e trata e com carinho, mas usa o cajado, não a vara. Amém, irmãos? Porque é a ovelhinha que pede socorro. Então, é diferente do bode. Pode ir lá, empurra o pastor, e sai gritando por outro. Não é ovelha. Ovelha é dócil. Ovelha para, ouve, segue os conselhos do pastor. Busca a orientação bíblica. Tem que ser bíblica. Não é o que eu acho, o que o humanismo diz, o que o profeta falso tal revelou. É o que a Bíblia diz. Amém, igreja? Amém. Amém. Vamos lá, irmãos? Amém. Amém? Amém. Glória a Jesus. Você que é a ovelha do Senhor. Isaías 40, 11. 40, 11. Como o pastor apacentará o seu rebanho? Como pastor, apacentará o seu rebanho. Nos seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. Regaço é aquela parte do cajado que puxa assim, vem cá, minha ovelhinha, né? No seu regaço. E as amamentam e guiará mansamente. Mansamente é com amor. Não é? O pastor, ele trata a ovelha, mesmo a ovelha ter meio rebelde, mas trata com amor, com docilidade, mas com firmeza. Não confunde docilidade com falta de firmeza. Não é? Com paciência, com amor, para que a ovelha se sinta amada, acolhida, aceite o trato e utilize o tratamento para a sua recuperação. Sempre o objetivo é recuperar a ovelha, para que ela não seja jogada às traças pelo mundo. Se tem um lugar seguro, é no rebanho do Senhor. A igreja acredita nisso, diga amém. Aqui é um lugar de segurança, onde se você segue a voz, ouve a voz do seu pastor e segue pela palavra do Senhor, você estará em proteção, em livramento. Mas se você sai, age por conta e se precipita, o lobo vai te pegar, o mundo vai te pegar.
O mundo vai te pegar, vai desviar, vai fazer você capotar na fé. Capotar, sabe o que é capotar? O carro perde a direção e vai, se quebra todo. Leva a sua morte espiritual. O perigo está rondando aí fora. Está cheio de lobo querendo comer as ovelhas de Jesus. Porque os lobos se mordem e brigam entre si. É normal. Mas os lobos brigam e se juntam para pegar as ovelhas de Jesus. Por isso, ovelhinha de Jesus, vigia. Ouça a voz do seu pastor. Vigia. Cuidado com esses que chegam sorrateiramente por trás, estão dizendo que é amiguinho, querendo passar um migué. Sabe o migué? Aquela conversinha mole. Não era bem isso, é assim. E quando você vê, você vai se afastando. E vai se afastando. Depois você não quer nem mais que o pastor te visite. Pastor nada, igreja nada, fica dando ali, de ser crente, você é careta. O lobo uma vez está te arrastando. É sempre um amiguinho que aparece para fazer isso. Não é um inimigo, é um amiguinho, é uma amiguinha, não é um amiguinho. Vigia. Atrás desse amiguinho, dessa amiguinha, o lobo mau está lá para te pegar. Te pegar. É bem isso. Você está entendendo o recado? Diga para mim. Veja bem. O lobo mau não vai aparecer como lobo monstruoso, você está correndo. Ele vai aparecer como um amiguinho. Quer visitar a sua casa, quer brincar, quer fazer isso, fazer aquilo. Vem para mim, vai para a sua. Vamos fazer isso, fazer aquilo. Quando você vê, o bicho já pegou. Aí um se apaixona pelo outro, aí Deus livre. Vamos falar misericórdia, igreja? Aí acabou por vez. O que aconteceu com o fulano que sumiu da igreja, pastor? Olha, nós estamos orando, pastor. Eu até abri os olhos e diverti, mas não quis ouvir, não quis. Então vai sofrer, vai colher a sua escolha de rebeldia. Ternura, o Senhor nos trata com ternura, com amor, mas com firmeza. Firmeza, isso é amar. Filhos que não sentem firmeza nos pais, olho no olho e firmeza, eles acham que podem mandar nos pais. E aí eles vão sofrer e vai fazer vocês sofrer. Sejam ternos, porém sejam firmes. Seja exemplo, mas com firmeza. E dê um limite. Tem que ter limite. Porque o mundo já está solto. Nem palmadinha pode dar mais. Vamos falar misericórdia, irmãos? Pode cortar, mas não pode dar palmadinha. Tem alguma coisa errada. Só Jesus para mudar isso. Você crê, diga amém. Amém. Misericórdia, Jesus. João 10, 11. João 10, 11. Jesus, Deus, Ele nos ama, independente se você vai dar retorno para Ele, no sentido lucrativo, não é mais assim, capital e negócios. Deus te ama porque Ele te ama, Ele é teu Pai, Ele te fez. Por isso você pode estar num estado de briga com seu pai, porque ele faz a sua vontade, não a dele. Mas mesmo assim ele continua te amando. Ele é teu pai. Vamos ver o que diz o texto aqui de João 10, 11. Jesus se apresenta assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Há outro momento bíblico nos evangelhos em que se aproximam de Jesus e chamam-no de bom mestre. Bom mestre! Aí ele diz: não me chame de bom. Bom é o Pai. Só vou dizer: olha, Ele é tão bom que me mandou aqui para te perdoar e te salvar. Eu estou aqui porque Ele mandou. Eu obedeci, mas Ele mandou. Ele que me mandou, foi o Pai. Mas aqui, quando Jesus disse
que ele é o bom pastor, porque existe um mau pastor, o falso pastor, o pastor mentiroso, o não verdadeiro, o lobo, vestido de ovelha. Por isso que Jesus fez questão de dizer aqui: eu sou o bom pastor. O bom pastor que te ama, que morre por você, que te alimenta, que te livra dos lobos, que te protege, que te guarda, que te salva. Eu sou o bom pastor. Porque tem um mau pastor que finge que está do seu lado, mas depois te come, trucida com você, acaba com você. Já tinha na época de Jesus falsos pastores. Na época de Jesus já tinha. E eram líderes religiosos. Eu não sei, irmãos, parece que os líderes religiosos, historicamente, estão cada vez numa situação desagradável diante de Deus. Parece que sobe a cabeça, né? Parece que acha que é alguma coisa, que é um pedestal, que é um tapa-móvel e tudo mais. Misericórdia. Vamos falar misericórdia, irmãos? Sobe a cabeça e acha que é alguma coisa. Não é. Apenas um servo de Deus para servir no meio do povo de Deus. Andar no meio do povo, cumprimentar o povo, estar no meio aí, servindo. Apenas isso. Ah, não, corre perigo, muito perigo, mas só o líder corre perigo? Ou todos nós corremos perigo? Todos nós, igreja. Todos nós. Mas com Jesus, nós temos a proteção. Você crê que com Jesus você tem a proteção? O pastor Supremo, diga amém. Amém. É essa fé que faz a gente encarar esse mundo, faz a gente andar no meio dos lobos, os lobos ficam e não toca nos filhos de Deus. Não toca. Você crê, diga amém. Amém. Esse amor, eu sou um bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, é um amor sacrificial. Trabalha para a igreja por amor às ovelhas, ao rebanho, e não por aquilo que o rebanho vai dar. Aí está uma diferença grande do falso e do verdadeiro pastor. Os irmãos estão percebendo? Diga amém. Amém. Trabalhar por amor é recebendo ou não o pastor está ali cuidando da ovelha. A ovelha lá, ela nem contribui com a igreja, vem quando quer e nem sequer é fiel na casa de Deus. Precisou da ajuda do pastor, o pastor vai dar ajuda. Tem algum médico que faz isso, irmãos? Pode ter, uma exceção. Tem algum dentista que faz isso, irmãos? Tem algum outro profissional da classe que você chama, um mecânico, que vai lá por amor e você não pagou e você vai ser atendido? Tem? Sim ou não? Não. Mas o pastor, ele terá que atender o ovelhinha, mesmo que ela seja uma ovelhinha não muito leal. Porque ele trabalha por quê? Por amor. Por isso. Mas também a ovelhinha tem que ser generosa, tem que ser grata, tem que ser leal, tem que ser fiel ao seu rebanho, ao seu pastor. Porque quando existe isso, é uma troca de amor, né? Um cuida do outro. Amém, irmãos? Amém. É isso. Eu não sei, mas tem grupos religiosos aí que, se a pessoa não vem um tempo na igreja, não contribui naquela determinada igreja, eles não deixam nem fazer o casamento. Se você não fizer o pagamento de todos os atrasados, os dízimos, não sei o que mais, mas essa taxa tal, só no valor desse tanto, você não casa aqui. A pessoa. Irmãos, tem isso por aí. Eu me lembro de um grupo religioso em Santa Catarina que a liderança lá fez boleto e protestava os irmãos que não dizimavam. Sério? Irmãozinho não dizimou? Lá do Senhor, aí boleto protestava, aí viu o protesto. Os irmãos se reuniram lá na cidade, pedindo socorro. Aí eu tive que falar com o pastor: por favor, pastor, não faz assim, por favor. Não, mas eles estão roubando, pastor. Não é assim, tem que ser com amor, pastor. Conversa com eles vão trabalhar por amor, e não no cartório. Aí o pastor, com muito custo, mandou tirar os boletos e os protestos. Mas com muito custo, foi lá em Santa Catarina. É de outra denominação. Os irmãos estão assustados. Aconteceu isso. Vamos falar misericórdia, irmãos? Aconteceu. É que aqueles irmãos que se der isso, der, aí vem um protesto, pá! Não, você está na igreja, está protestado. Foi o maior escândalo da cidade. Com muito custo, aquele líder teve que
remover isso, e ele não queria, não foi irredutível. Muitos até saíram daquela comunidade X. Então, o amor sacrificial, irmãos, é trabalhar para Deus porque ama Deus, porque ama a sua obra e porque Deus nos ama. Então você trabalha por amor a Deus. Por isso os irmãos que vêm servir nos ministérios da igreja tem que ser por amor. Se não for por amor, não adianta você querer fazer, porque Deus não vai registrar aquilo como uma adoração, um serviço de amor. Qualquer serviço na igreja, se você não fizer com adoração, não tem valor. Mesmo as ofertas, os dízimos que são trazidos no altar, se você não fizer com adoração, muito obrigado, meu Senhor, por tudo que o Senhor me dá. Isso aqui é uma parte sua que estou devolvendo, muito obrigado. Eu quero poder ajudar mais, me abençoe mais, que eu quero ajudar mais. Por favor. Não é barganha, não, Senhor, mas se o Senhor me abençoa mais, eu vou ajudar mais. E o Senhor abençoa, porque é fiel. Amém, irmãos? Amém. Abençoa assim. Ele abençoa os seus filhos, a Bíblia também diz isso. Mas Deus vê o coração. Se você está amando aquelas coisas. Senão, não vai fazer isso. Não pode amar. Tem que amar quem? A quem, igreja? A Deus. E Deus vê se você está amando a Ele. Ah, não, eu amo a minha poupança. Eu amo aquele investimento que eu fiz. Aquele carro, aquela casa, aquilo. Eu amo aquilo. Então isso é idolatria. Você não está servindo a Deus. Vamos falar misericórdia, irmãos? E tem gente assim, irmãos. Tem gente assim. Por isso, essas pessoas, infelizmente, se morrem assim, elas não vão para o céu. Vai para outro lugar. Ou para a igreja. Menos para o céu. Porque elas confiam na riqueza. E não em Jesus. E não em Deus. Você tem que saber servir ao Senhor como Ele serviu a nós. O amor. O sacrifício de amor. Faço por aquilo que eu amo, meu Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo coração. Café é a palavra. Coração é uma força de entendimento. Vamos lá? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e entendimento. Coração, alma, força, entendimento forma a palavra café. Café é um energético, né? Você toma, você se anima, né? Então, quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você tem a presença dele na tua vida. Ele te dá vitória. Sempre vai te dar vitória. Você vai vencer e vai deixar tudo o que tem que deixar e avançar sempre no que Deus quer para você. Você entendeu? Diga amém. Amém. Então tá. O amor sacrificial de Jesus por nós morreu por você, irmão. Pagou o preço da tua salvação. Está paga. Agora sim, seja grato. Porque Ele já pagou pela tua salvação. Para a minha, a sua, a nossa salvação. Amor sacrificial. Mas Ele não morreu e ficou morto. O nosso pastor supremo, ele não morreu e ficou morto. Ele morreu, sim, por nós. Porém, ele ressuscitou, foi ressuscitado pelo poder do Pai, nele, porque ele e o Pai são um, mas ele estava em uma condição humana. Então ele foi ressuscitado pelo poder do Pai. E venceu a morte. Como ele venceu a morte, todos que amam Ele, servem a Ele, creem nele, também serão ressuscitados. Morrerão fisicamente, aguardarão o Senhor. E então o Senhor ressuscitará no último dia todos aqueles que amaram e serviram a Jesus, o Supremo Pastor. Quem crê nele, vai acontecer isso. Você crê, diga amém. Amém. Então essa ressurreição, Hebreus 13, 20. Mais 3 versículos, estamos concluindo. Hebreus 13, 20 diz assim: ora, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dentre os mortos, vejam bem o que diz Hebreus 13, 20, repetindo. Ora, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Aqui diz claramente, né? O Deus da paz, que pelo sangue da aliança. Que aliança é essa? O Senhor tinha feito alianças desde Adão, Noé, Moisés, não é? Foi fazendo alianças, fez com Israel, fez com Davi, não é? Tudo para trazer o homem de volta. E nada disso, o homem não queria, rebelde, não queria acordo, e se rebelava contra o pastoreio do Senhor. Aí o Senhor mandou seu filho. Aí crucificaram seu filho. Mas o pai sabia que ele seria crucificado. Mas como acharam
destruíram o dono do planeta Terra, do espaço, da humanidade, o dono, o criador de tudo, acharam que destruíram pelo poder do Pai. Ele foi ressuscitado. Aí eles, voltou a viver. Ele é Deus. Então, quando nós seguimos a Jesus, Ele abriu a porta da ressurreição para você. Essa vida que nós temos aqui é curtinha, é breve, mas a que te espera é eterna. Eterna é a vida que te espera, porque você ama e serve o pastor Jesus Cristo. A vida que te espera, irmão, é eterna. E tem mais, não vai cair cabelos, não vai ter barriga, não vai ter gordurinha localizada, celulite, não vai ter verruga, não vai ter nada que você está fazendo, você já vem pronto assim no pacote de vinho. Diga amém, meu já. Pronto no pacote de vinho. Deus, quando faz tudo perfeito. Por que a gente ficou assim? Porque a gente desobedeceu. O vírus entrou e começou a destruir a nossa vida. O vírus do pecado. Aí o homem morre por envelhecimento, por doença ou por acidentes. Mas morre fisicamente. E se nega a Jesus, o pastor morre espiritualmente, fica distante de Deus. Deus veio ao seu encontro porque Ele quer pastorear você, quer alimentar você, perdoar você, salvar você, te dar segurança deste mundo violento. Ele está aqui para te dar força, para você vencer, você lutar e vencer. Não perder o foco. O teu foco é Jesus, irmão. Não fique iludido pelas riquezas, a fama, as ilusões do mundo. Não se iluda. Isso tudo te leva à destruição. Teu foco, o nosso foco, é amar, servir, adorar a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, o nosso pastor. Esse é o foco. Não perca o foco. Se você perdeu, você se desvia do rebanho. E o lobo mau te come. O lobo mau te come. Mas ele não vai aparecer feio, horroroso. Ele vai aparecer sempre como uma coisa muito agradável, que você tanto sempre desejou e quis. Vamos falar misericórdia, irmãos? Vigilia, igreja. Vigilia. Até a última hora. Na hora que você está te levando, o bicho vai rondar ali para você. Ai, foi uma lenda. Eu acreditei em uma coisa que eu não estou ouvindo. Seu cego. Você não está vendo? Abre teu olho agora. Eu te ofereço a vida eterna. Você tem a vida eterna. Está dentro de você, eu te dei. Mas não, o bicho vai rondar para você duvidar. Na hora que você está indo. Imagina, você vai buscar servir a Jesus, no final do lugar da fé, se perde. Paulo dizia: combati um bom combate. De novo, irmãos, agora você sabe. Combati um bom combate. Agora um pouquinho mais alto, por favor. Combati um bom combate. Ele diz: guardei a fé. Se você não guardar a fé, você se perdeu no caminho. O pastor Jesus quer que você guarde a fé. Tenha um bom combate sim com Ele. Vença com Ele as lutas de cada dia. Cada dia vai ter luta, irmão. Mas vença com Ele. Combata um bom combate. Conclua a tua missão aqui. Quando você vê que você está acabando, mas você vigia. Guarde a sua fé. Guarde a sua fé. Mantenha a sua fé. Mantenha a sua fé em Jesus Cristo. O pastor que te conduzirá em triunfo. Então habitarei na casa do Senhor para sempre, eternamente, por longos dias, porque eu fiquei com o pastor, eu fiquei com Jesus, eu não larguei Jesus. Lá no Salmo 23, no finalzinho diz: então habitarei na casa do Senhor para sempre, eternamente, na casa do Senhor. Ele já preparou uma casa para você, já está pronta essa casa. Tudo que você imaginar já está ali, previsto no plano divino. Deus, Ele sabe de todas as tuas necessidades. É diferente de desejos. Desejos são coisas carnais e pecaminosas e mundanas. Necessidades, Ele sabe. Já prevê tudo para você. Está tudo prontinho. É só você ser fiel aqui. Aceitar o pastorado dele. Seguir ele. Deixar ele transformar você na imagem dele.
Cada dia você quer andar com Jesus, as pessoas têm que olhar Jesus e ver você. Ver Jesus em você. Não ver você, ver Jesus em você. Entendeu? Diga amém. Glória a Deus. Mais 2 versículos. 1 Pedro 2,25 e 1 Pedro 5,4. A gente conclui. Jesus, ele acolhe os desviados. Se você encontrar alguém que já foi da igreja e se desviou pelo pecado, pela rebeldia, ou por outro motivo particular, que só Deus sabe, você pode dizer, olha, sempre naquela igreja vai ter lugar para você. Desde que você se arrependa, o Senhor está pronto de perdoar. Sempre. Se você se arrepende, nós vamos acolher você. Ele te acolhe, Jesus Cristo. Primeiro Jesus Cristo e depois a igreja dele. Os irmãos entenderam o recado? Digo amém. Porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, o que se desviou do aprisco dele. Nós estávamos no jardim, no aprisco, nos desviamos, ele veio buscar nós, os desviados. Os que chegam, amém, está no aprisco. Mas os que estão desviados são os que estão perdidos. Jesus vai acolher esses e nos utiliza a acolher, saber acolher. Tratar primeiro, né? Acolhe, vai tratando, né? Um não contaminar o outro, senão deixa um contaminar o outro na boca. Aqui, todos que chegam devem ser acolhidos com amor. Não importa o que façam, o que tenham feito, ou o que tenham passado. Se chega aqui, deve ser acolhido, porque o pastor Jesus acolhe a todos que querem segui-lo e buscá-lo. E essa igreja tem essa meta. É essa a tarefa dessa igreja. Se deixar disso, não é a igreja de Jesus, não é o clube do Bolinha, o clube dos favoritos, só da panelinha tal, isso não é a igreja de Jesus. Vamos falar misericórdia, irmãos? É uma panela só, e só Jesus trata conosco. Sabe, dentro do panelão. Ele tempera a tua vida. Ele prepara você para você ser um alimento agradável a Deus. Quando você se apresenta adorando a Ele, tem que ser um alimento agradável, uma adoração de um coração perdoado e lavado pelo sangue de Jesus. E quando você adora, porque você foi perdoado, o Senhor recebe aquela adoração. Esse filho me ama. Eu amo esse filho. Ele me adora. Ele me ama. Ele me louva. Primeiro Pedro 2,25. Pois estáveis, desgarrados como ovelhas, mas agora voltastes ao pastor, o bispo das vossas almas, aquele que governa, que preside as nossas almas. Mas eu quero seguir Jesus, pastor, mas eu não quero que ele mande em mim. Já ouviu isso por aí? Tem. Não, eu quero ir na igreja, mas eu não quero que o pastor diga biblicamente o que eu tenho que fazer. Senão eu não vou mais na igreja. Então não está seguindo Jesus, irmão. Aqui, irmão, é seguir a palavra. Viver a palavra. Pode ter, não deve. Mas se você tropeça, tem arrependimento e perdão. Você pode recorrer a esses recursos de restauração. Amém, igreja? Amém. Mas a nossa meta é andar no foco de Jesus. Isso é seguir Jesus, irmão. Isso até a hora de levar. Você tem que ser fiel. Passar na história assim, esse não, fiel. Esse fiel. Hoje eu citei um irmão de Santa Catarina que foi fiel. Não é? Na escola bíblica. Um irmão que foi fiel. Fiel em tudo na igreja. E antes de morrer ele me chamou, pastor, eu estou aqui em Curitiba, venha me visitar. Eu fui lá e vi aquela ovelhinha ali, tão dedicada e fiel. Era uma ovelha que servia na igreja, tudo que precisava fazia. E ele era uma ovelha generosa. Porque Deus era generoso com ele, ele também era generoso na igreja. Não tinha esse negócio, não. Não, estou aí, conta comigo sempre. E Deus usava aquele servo dele. Você foi chamado para ser ovelha generosa. Você crê nisso? Diga amém. Porque o teu pastor é o quê? Seu pastor é generoso, com certeza. E a Bíblia diz que é dando que e é perdoando que se é. Por isso não adianta você reter o perdão. E não adianta você não levar, cara. Porque aí o Senhor não libera as outras bênçãos na tua vida. Quando você é perdoador, porque você foi perdoado. Quando você é generoso, porque Deus vai te abençoar mais. Você crê nisso? Diga amém. Amém. É isso. Canal de bênção.
ser pastoreado por Jesus é ser um canal de bênção. Não se vê uma pessoa encalhada por aí, entupida, uma pia entupida. É terrível uma pia entupida. Você não foi chamado para ser uma pia entupida. Você foi chamado para ser um canal de bênção. Diga amém. Amém. Eu fui chamado para ser um canal de bênção. Jesus é o meu pastor. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Finalmente, 1 Pedro 5,4. Ele acolhe os desviados. Você que está desviado, volte para o Senhor. Adore o teu Deus. Volte para a tua igreja. Se arrependa, você receberá o perdão do Senhor. E até na igreja também. Sim, saiba disso. Se arrependa dos seus maus caminhos. Volte para o Senhor. O Senhor te acolhe. Jesus é o pastor acolhedor das ovelhas que se arrependem e voltam. E se tem uma coisa linda, é recolher as ovelhas desviadas que saíram por rebeldia e pecado. É lindo isso. Jesus vai fazer isso na nossa vida. 1 Pedro 5,4 diz que ele vai coroar aquelas ovelhas fiéis, aquelas ovelhas que não abandonaram Jesus pela fama, pela riqueza, pelo prazer do mundo, não ouviu os falsos profetas e não seguiu os falsos profetas. Aquela ovelha leal está ali, ó. Eu estava vendo a história hoje de um casal, um jovem casal americano. Um jovem simpático, olhava assim, um casal simpático, lindo, mas bem lindos, de dentro, de fora. E de repente aquele jovem sofreu um acidente grave, atingiu o cérebro, ele ficou com deficiência. E eles estavam como que quase noivos para casar, já se amavam. E de repente, os familiares, os amigos, a sociedade achavam que ela ia abandonar ele por causa daquele acidente. Não, eu vou casar com uma pessoa deficiente, não era isso que eu tinha, não era isso que eu queria. Não. Aquela jovem noiva acolheu aquele marido, mesmo com deficiência, cuidou dele e casou com ele. Foi um testemunho lindo na igreja. E está cuidando do marido. É um exemplo especial. Por quê? Você fica com uma pessoa só quando ela está bonita, está bem, está com dinheiro. E quando ela fica feia, ou aleijada, ou sofreu um acidente, ou perdeu o dinheiro, você abandona e larga. Isso é não ser leal. Não ser leal. Aquele foi o mau teste. Virou até filme. E vai sair um livro sobre essa história verdadeira. E eles são da igreja. Da igreja, não diz qual é a igreja, mas são de Jesus. E você olha para eles, você olha assim na mente padrão, se sou eu, deixa. Vamos falar misericórdia, igreja. Se você não é leal a quem Deus chamou para você por causa da tua deficiência, então não tem amor. Você é falso, o seu amor é interesseiro. Aquela jovem esposa que depois casou com ele, cuida dele até hoje, ele está cada dia melhor. Mas você vê a deficiência, tem um distúrbio cerebral, tem um braço meio torto, casou com ele. Meu amor. Vamos falar meu amor? Meu amor. Isso é amor. O resto é conversa fiada. Se tem amor, irmão, vai ficar cuidando até a hora da morte natural. Até a hora da morte natural. Isso, sem provocar, que é crime. Irmão. Você entendeu o recado? Diga glória a Deus. Pois bem, Jesus fica com você, irmão, em qualquer situação da sua vida. Ele está com você, Ele não larga você, Ele não te abandona. Mas será que você abandonaria Jesus? Largaria Jesus pela fama, pelo dinheiro, pelo prazer, pelos falsos amigos, pelo mundo? Será? Eu quero ficar famoso, famosa. Vigia. É a sedução do mundo, irmão. Seja leal a Jesus. O que Ele tem para você é muito superior aqui e depois daqui, que é mais importante. Mas se você for leal, ser fiel até a morte e te darei. Ser fiel até a morte e te darei. O pastor Jesus quer que as ovelhas sejam fiéis.
leais até a morte. Porque Jesus foi fiel e leal ao Pai até a morte por você. Por você. O que nos espera, irmão, irmãos, é indescritível. Não dá para descrever o que nos espera aos fiéis, aos leais, aos seguidores de Jesus, que ouve a voz do seu pastor e segue o seu pastor. Pastor bíblico, pastor verdadeiro, que segue o pastor supremo, Jesus Cristo. Até quando você vai seguir Jesus? Aí muitos respondem: para sempre será. Até a primeira tentação, até a primeira provação. Você vai estar pronto para o ambiente novo que nós teremos? Você vai estar pronto para receber os novos que chegarão por curiosidade e que se encontrem com Jesus logo de amém? Amém. Você vai estar pronto, igreja? Você tem que estar pronto. Que vai aparecer muita gente. E se você não estiver pronto, juntos se dispersam, se perdem no meio do povo, perde foco. Eu já fui daquela igreja, já fui. Mas como já foi? Você continua sendo, você é guerreiro, você é leal, você é de Jesus, você passou uma tempestade, vai passar uma vitória. Amém, igreja? Amém. Agora, se você se largou na tempestade, também não tem tanta vontade, mas depois muitos vão chegar só na vitória. Isso no ponto de vista aqui, imagina diante de Deus na eternidade. 1 Pedro 5,4 para terminarmos. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imarcessível coroa de glória. Irmãos, essa coroa de glória é a recompensa que Jesus vai dar aos seus seguidores, às suas ovelhas leais e fiéis e generosas, e que não se deixarem enganar pelo mundo e pelos falsos profetas. Falsos profetas, cada dia vai ter mais, seduzindo você, enganando você. Tinha um vovozinho que vinha na nossa igreja: pastor, estamos em atendimento velho, irmão, no atendimento. Pastor, eu quero ceia. Calma, irmão, ceia é para a ceia. A ceia aqui é Jesus, é a palavra, mas a gente vai ter a ceia. Mas achava que a ceia era tudo para ele. Parecia que ia fazer oração para a ceia. Só ceia. Aí eu expliquei: calma, meu Deus, nós vamos ter a ceia sim, mas Jesus é a nossa ceia. Diga amém, irmãos. Amém. Passou um tempo, liguei para o irmão, senti sua falta. Quer uma visita? Não, pastor, não precisa de visita. Teve um profeta que me revelou que agora eu vou ficar curado da minha bacia. Tomou o meu osso ilíaco. Vou ficar curado e não vou mais. Aí não quero tua visita. Mesmo por telefone. Eu falei: meu Deus, o que aconteceu? O falso profeta pegou essa ovelha, o lobo mal levou. Vamos falar misericórdia, irmãos? Até por educação devia receber o pastor, né? Pastor, eu fui seduzido pelas promessas enganosas do falso profeta. Eu fui seduzido, pastor. Olha por mim, pastor, me socorra, me traz de volta. Eu falei: claro, não quero nem de volta. Porque fui prometido que seria curado instantaneamente do meu problema. E agora estou preso com fulano, com Beltrano, se desviou do caminho. Vamos falar misericórdia, irmãos? Falso profeta. Garanto que até agora não receberam, só receberam uma visita. E agora só recebeu uma visita para cobrar. Só para cobrar. Está atrasado, não entregou, não entreguei esse mês. Beleza. Está atrasado, não entregou esse mês. Estava lá atrás. Foi atrás do falso profeta. Quando nós seguimos a Jesus, irmãos, temos palavra, temos pastoreio, temos nossa igreja, vamos seguir Jesus. Porque é Ele que vai te alimentar, te dar proteção. Não vai atrás de conversas mentirosas, promessas vazias. Não deixe o caminho. O caminho é este que estamos, é Jesus. Vamos continuar nesse caminho, igreja? Amém? Amém? Pergunta para o seu irmão do lado: vamos continuar nesse caminho? Glória a Deus. Você vigia, irmão. Você vigia. Está sendo rondado pelo lobo mal. Liga para o seu pastor. Seu pastor
vai aprender lá e vamos para correr. O pastor vai usar a vara e com você o cajado. Entendeu? Diga glória a Deus. Vamos, ainda temos louvores? Temos o último canto? Não, então vamos ficar em pé e vamos orar. Hoje é ativo. Nossa equipe de louvor não está aí. Tem? Vamos orar então, irmãos. Queremos comunicar que nos próximos domingos, o horário das 18 horas de escola bíblica, nós não teremos mais. O interesse no culto é maravilhoso, porém na escola ainda não é tão maravilhoso. Então, nos próximos domingos, às 18 horas, não teremos mais a escola bíblica. É com pesar que quero dizer isso para vocês. Mas essa escola bíblica continuará aos domingos, às 9 da manhã. Aí você vai dizer, pastor, que prova para mim. Eu falei, é mesmo. É uma prova. Se você quer conhecer mais a Bíblia, venha domingo às 9 horas. Estamos estudando Apocalipse, capítulo 16. Nosso desejo é que falte lugares na escola bíblica dominical.